Xabi Alonso, o novo técnico do Real Madrid. Bom, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Ainda não é nada oficial, né? Nada oficial. Mas quase. 98%, vamos dizer assim. Tá bem encaminhado já, até porque o Xabi já tem uma história com o Real Madrid, o Ancelotti tá de saída para a seleção brasileira. E acreditamos que tem tudo para se averiguar. E já saiu até a notícia do Fabrício Romano, né? Exatamente. Fabrício Romano pra quem não sabe, é uma das fontes mais confiáveis que a gente tem no mundo esportivo. Então, possivelmente, está muito encaminhada essa contratação. Acho que começando, a gente pode começar pela questão tática, perdão, do Xabi Alonso. O Xabi Alonso tem uma tática muito definida lá no Bayer Leverkusen, né? Ele joga com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas, 2 meias de criação / pontas e um centroavante que recua muito também para fazer um trabalho ali de falso 9 e para, quando ele recua, abrir espaço para os meias e para os alas infiltrarem, né? Então esse estilo de jogo, essa tática do Xabi Alonso, a gente viu que funciona muito bem. Eles ganharam um campeonato alemão, primeiro da história do Bayer Leverkusen, né? Invicto. E os únicos 2 jogos que eles perderam na temporada foi a final da Copa da Alemanha, se não me engano, né? Ou não, foi só a final da Europa League. Foi só a final da Europa League? Enfim, perderam, né, só um jogo ali. Então foi muito absurdo o que o Xabi Alonso fez naquela temporada. Se consolidou muito essa tática dele. Nessa temporada já não deu tão certo, mas é aquela questão, tipo, os times foram aprendendo mais a se defender em relação àquela tática, a contra-atacar aquela tática, né? E quem viu lembra, né, como era loucura, assim, o que fazia esse time do Bayer Leverkusen. Parecia que todo jogo ia perder e no fim tirava 2, 3 gols depois dos 90. E inclusive acho que isso combina muito com o Real Madrid, né? O Real Madrid também é um time de muito disso. Às vezes tá perdendo e aos 80 minutos... Quem conhece o Real Madrid já sabe que 80 minutos perdendo de 1-0... Mano, calma. O jogo já acabou? Então calma, é o Real Madrid. Acaba com sabe? Tipo, aquele jogo de volta do Bayern de Munique contra o Bayern de Munique temporada passada, 23-24. O Real Madrid foi campeão. Os 2 do Roselu. Era 80 e poucos minutos, o Real Madrid tava perdendo de 1-0. Né? E no agregado 3-2 pro Bayern de Munique. Eu tava tranquilaço. Mano, eu não tinha... Tô falando sério, eu não tinha dúvidas que o Real Madrid ia fazer pelo menos um gol pra ir pra prorrogação. Não tinha dúvida. Eu tava só esperando, assim, tá ligado? Eu tava só esperando, assim, olhando pra tela esperando. Aí... Roselu fez o primeiro, logo depois ele fez o segundo, enfim. O Real Madrid é um time de... A narração histórica da Tati muito bonita. É verdade. Então o Real Madrid é um time de muito disso, né? E acho que combina muito também com o Xabi Alonso também, né? O trabalho de técnico dele até agora também foi muito marcado por isso, né? Por essas viradas de última hora, né? Pelo time não desistir, não se acomodar com o placar. Então, acho que combina muito. E essa questão tática mesmo, cara, se ele conseguir implementar isso no Real Madrid, acho que só vai ajudar o Real Madrid, porque vai ajudar o Real Madrid a ter mais posse de bola. E acho que vai potencializar muito os jogadores dali, que a gente vai falar depois de alguns jogadores que vão ser bem potencializados mais pra frente. Bom, o Xabi é um técnico de uma carreira... um técnico que tem uma carreira muito recente ainda, né? Parece que já tem tempo que ele tá comandando, assim, os times do futebol, mas é muito recente, se não me engano, começou em 2023, 2022. E... Cara, eu vi ele jogar e sempre achei ele um grande jogador, muito fã dele. Ver ele brilhando como treinador, assim, cara, me dá um brilho nos olhos, porque eu acho um excelente jogador e um excelente treinador. Vamos falar um pouco de contratações que o Real Madrid pode implementar para um sistema do Xabi. A gente acredita, a gente estava discutindo ontem, a gente fez uma ligação Macau e a gente estava falando, quem que o Real Madrid poderia contratar assim que o Xabi chegar. A gente botou em pauta o nome do Grimaldo. Grimaldo é um jogador que pode se destacar. Inclusive, li hoje já informação que o Real Madrid tá sondando. É mesmo? Li hoje informação que o Real Madrid tá sondando. Isso aí, ó. Não sei se é 100% oficial, mas é uma informação. Mano, se tem informação, tá saindo de algum lugar, né? E o Grimaldo é um grande jogador e, cara, combinaria muito com o sistema tático que o Xabi implantaria no Real Madrid. Já conhece o Xabi, já é espanhol. Exatamente. Ele daria muito certo, assim. E outro jogador que joga numa posição parecida é o Arnold. O Arnold também... praticamente certeza que vem pro Real Madrid, essa novela aí já tá... Eu acho que é quase 100%, 99%. Eu acho que é mais certeza que o Xabi no Real. Com certeza. Tá quase certo, cara, e vem aí pra também se encaixar nesse time do Xabi Alonso, se concretizar, né? É um jogador que defensivamente deixa um pouco a desejar, né? Mas ofensivamente é um jogador que sempre entrega muito. Um jogador que, em questão de lançamento, rapidez, contra-ataque, cruzamento, é um jogador que... eu mesmo sou muito fã do Arnold também, pra mim... Sempre foi peça fundamental no time do Klopp no Liga. Essa temporada fez uma grande temporada no time do Arne Slot, mas acredito que vem pra agregar muito esse time do Real Madrid. Muito. Também a gente botou em pauta um zagueiro, assim, que o Real Madrid precisa de um zagueiro. Até dois. Até dois, né? Pelo menos um titular e um reserva que o Real Madrid precisaria pra essa temporada, e o Xabi... Ou 2 titulares, né? Eu acho que o Xabi já vai chegar pedindo um zagueiro assim também. A gente falou, o Jonathan tá. Pode ser que aconteça. Já foi sondado pelo Real, né? Acho que tá sendo também. Cara,
existe um mundo aí que o Real Madrid vai atrás dele, é um jogador que, cara, de boa fase no Lille. Inclusive, no Lille? No Leverkusen. Inclusive, ele viria de graça, né? Porque o contrato dele também acaba agora no final dessa temporada. Sim. Cara... Mas a gente também falou do Saliba, né, cara? O Saliba também é um dos melhores zagueiros do mundo nessa temporada e, cara, se viesse pro Real Madrid, ia ser um achado, assim, cara, um acerto, né? Muito grande do Florentino e do Xabi, se fosse ele que pediu, né? Saliba, cara, zagueiro jovem, pô, imponente, alto, forte, tem tudo pra ser, assim, um zagueiro extraordinário na carreira dele, tá melhorando cada vez mais, faz parte de uma zaga muito boa e consistente do Arsenal. Cara, se ele fosse pro Real Madrid, e é um desejo pelo que eu já vi do Real Madrid, cara, seria absurdo. Eu acho que resolveria a zaga do Real Madrid. É claro que um jogador só não resolve, mas eu acho que como um conjunto resolveria, né? Ele e o Magalhães são peças fundamentais lá no Arsenal, tipo, Sim. uma das melhores defesas do mundo aí, talvez só atrás da Inter e... Só da Inter, Só né? da Inter. Só da Inter. O time do Arsenal é muito bom defensivamente. Saliba e Magalhães encaixam demais. Sim. Tá certo que o Magalhães sofreu uma lesão chata, né? Mas, enfim, pegando o recorte da temporada em si, se destacou demais. E um volante também, né? Seria interessante. Verdade. Tipo, acho que não é prioridade, tão como é as duas laterais, barra-alas, né? Que o Xabi vai fazer. Ainda tem e um opções. ou dois zagueiros, tem opções, tem o Camavinga, o Tchouaméni. Valverde é certeza, e tem o Camavinga ou o Tchouaméni ali pra fazer. Só que eu acho que valeria muito mais tu vender um deles, Camavinga ou Tchouaméni, já que os dois não estão em bela fase, né? A gente sabe. E contratar um cara mais certeiro. Pelas informações que vieram, o Xabi Alonso pediu ao Real Madrid a contratação do Martins Zubimendi, volante muito bom da seleção espanhola e da Real Sociedad. E, segundo informações também, o Real Madrid teria negado esse pedido de contratação e meio que dado o recado pro Xabi Alonso, tipo assim, tudo bem, tu pode até pedir, mas a última palavra é minha. É do chefe, entendeu? Cara, eu Claro, discordo do Real Madrid, com discordo do Florentino, acho que o Zubimendi encaixaria bem. Encaixaria muito. E agora tá quase acertado com o Arsenal, se não me engano. Quase certeza já do Arsenal. Mas se eu fosse o Xabi Alonso, ligaria Tony Kroos, volta pro Real Madrid. Igual o Volta, sai da Chelsea aposentadoria. Volta da aposentadoria, a gente tá precisando de volante. Então, mas, cara, isso seria um sonho, mas não é impossível de acontecer. O Tony Kroos essas horas tá na Maldivas lá curtindo com a mulher dele. E tem outros nomes, né, cara? Até o Rodri, eu acho que o Rodri, se ele viesse, ia ter uma relação de vestiário, já ia chegar bem pesado, principalmente com o Vinícius Júnior ali. Mas acho que o Rodri encaixaria muito, né? Mas acho que de contratações são mais isso, Acho que sim, né? gente. E aí entrando, cara, em jogadores que vão ser potencializados com esse esquema, na nossa visão, né, que vão ser potencializados nesse esquema do Xavi. Cara, o Arnold na direita acho que vai ser muito potencializado, porque se o Arnold tivesse pra jogar de lateral direito, ele teria os mesmos problemas que tem no Liverpool, né, que os torcedores do Liverpool reclamam tanto, que é a Avenida Arnold. Inclusive as mesmas que os torcedores do Real Madrid reclamam do Lucas Vázquez, que joga na ausência do Carvajal, que é a Avenida Lucas Vázquez. Em questão de defesa, tanto o Arnold quanto o Lucas Vázquez são ruins. Eu acho até que o Arnold é melhor em tudo do que o Lucas Vázquez, né? Não acho, eu tenho certeza, em tudo. Mas, então já melhoraria. Mas mesmo assim, acho que ele jogando de ala melhoraria muito o estilo de jogo do Arnold. O que mudaria em relação ao que o Xabi Alonso já está acostumado com o Frimpong? O Frimpong, ele diferente do Arnold, ele é mais ponta do que lateral, entendeu? E joga de ala direita, então ele é mais ponta do que lateral. O Arnold já é mais lateral do que ponta. Só que eu acho que o Arnold vai se acostumar. E também a principal diferença é que, até por ser ponta, cara, o Frimpong é muito rápido. O Frimpong é extremamente rápido. Tem poucos laterais direitos mais rápidos que ele, né? Talvez o Hakimi ali nem sei se é mais rápido. Enquanto o Arnold é um jogador mais lento, não é tão rápido. O Arnold, querendo ou não, ele é um jogador versátil. Na Inglaterra ele fez já outras funções. Volante. E acho que se adaptaria numa ponta, né? Acho que se adaptaria. Pela rapidez, pelos cruzamentos. Que nem é ponta, né? Tipo, uma ala direita, então fica até mais tranquilo. Mas realmente acho que só pela velocidade que quebraria um pouco. Não quebraria, mas seria diferente do Frimpong, né? Mas também acho que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, acho que ele seria bem potencializado por esse esquema de jogo. Vai ser. Um jogador até que poderia se encaixar, por exemplo, numa troca assim. Cara, talvez até o Rodrigo, cara. Se o Rodrigo ficasse, não é uma função que ele faz, não é a posição que ele tá acostumado. Mas quem sabe ele não se adapta num sistema do Xabi, assim. Dá velocidade pro jogo, consegue implementar um estilo de jogo diferente, né? Aí eu acredito que o Rodrigo nem fica pra essa temporada. Então, esse ponto também, né? Acho que o que tá aparecendo, né, desse final de temporada, tá parecendo que o Rodrigo vai ser vendido. Sim. Né? Infelizmente, mas parece que é o que vai acontecer. Eu acho que realmente o Rodrigo poderia talvez até ser testado, dar certo, mas o que a gente tem de conhecimento do trabalho do Xabi Alonso é que ele realmente usa
laterais mesmo pra ser alas, né? Não que o Frimpong, como a gente falou, seja um lateral, talvez ele seja até mais ponta, mas em relação ao Rodrigo, pô, muito mais defensivo. Igual tu pegar Vini Júnior e Grimaldo também, o Grimaldo muito mais defensivo faz muito melhor essa função de ala do que o Vini, né? O próprio Grimaldo, que seria potencializado também, mas não digo nem que vai ser potencializado, porque ele já joga assim, ele só iria pra um time muito melhor. Exatamente. Né? Então acho que daria muito bom. O Jonathan tá mesmo esquema também, já joga, só iria pra um time muito melhor. O Saliba indo pro Real Madrid, não sei se ele seria potencializado, porque talvez sim por jogar no esquema com 3 zagueiros, mas não sei porque ele já joga numa defesa muito sólida, né? Mas acho que ele jogaria num time, podemos dizer, melhor de nomes e que briga por mais coisas geralmente. O Real Madrid sempre tá no páreo pra vencer a Champions League e a La Liga, sempre, de lei. Acho que o Mbappé também seria muito potencializado, né? Porque o Mbappé já é um jogador que, tipo, joga entre ponta e atacante. Acho que ele conseguiria fazer muito esse trabalho com o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior jogando mais ali de meia, um ponta, falso meia. Assim, um cara de filtração. Eu acho que eles poderiam muito trocar a posição, seria mais tranquilo também nesse esquema do Xabi Alonso. E o Mbappé poderia voltar, fazer mais o que ele faz ali de, tipo, sair da área, construir jogo, ajudar a distribuir. Acho que seria bem tranquilo. Então o Mbappé também poderia ser potencializado. O Vini também, né? O Mbappé teria que se acostumar a dividir protagonismo como ele fazia com o Neymar no Paris Saint-Germain, né? Ele teria que aceitar essa troca. Já tá tendo que meio que aceitar, né? Sim, então. E acho que eles... Cara, acho que o Mbappé já tá mais maduro também e é capaz de dar muito certo nesse sistema do Xabi Alonso. Acho que tem tudo pra dar certo. E tá fazendo uma grande temporada. Sim. Subestimando a temporada do Mbappé. Então acho que é isso, né? Na nossa visão, o Xabi Alonso é uma grande contratação pro Real Madrid. Mas como a gente falou, precisa de contratações de jogadores, mas o Xabi Alonso já é uma baita contratação. Acho que vai mudar o astral. O Ancelotti é como a gente falou já em outro vídeo, né? O Ancelotti é um baita técnico. Foi um baita técnico pro Real Madrid, na história do Real Madrid. Mas já acabou a história do Ancelotti no Real Madrid. Vai finalizar quando tem que finalizar. Talvez até na temporada anterior já poderia ter finalizado. Né? Cara, não adianta ter um Max Verstappen e não ter um motor no time, no carro, né? Que é o que acontece com o time do Ancelotti hoje, que não tem um sistema defensivo que não faz funcionar. É a mesma coisa. Então, cara, não adianta o Xabi Alonso chegar e não ter jogadores suficientes para implementar o estilo de jogo dele. Sim. Então, eu acho que é isso, cara. E só concluindo assim mesmo. E, pô, se vocês gostaram da contratação também, possível contratação do Xabi, acredito que vai ser oficializado em breve, ao fim da temporada, acredito, até antes da final da Champions. Sim. Vamos ver como é que vai ser. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, família. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.